Vamos para a palavra de Deus? Quem quer a palavra de Deus? Aleluia, vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aleluia, Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga obrigado, Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor Jesus, Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos. Agora nós queremos ouvir a Tua palavra, e eu peço que a Tua palavra, Pai, venha gerar transformação em nossas vidas. Para isto, Pai, nós abrimos a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que ao receber a Tua palavra, sejamos impactados por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, ontem à noite eu fui informado de que eu estaria trazendo a palavra na noite de hoje, e conteúdo do céu. Então a gente entra numa busca para entender o que o Espírito Santo quer falar, qual é a conversa que ele quer trazer. E olha, hoje eu estava preparando a mensagem, e enquanto eu preparava, eu creio que se você está aqui em um culto profético, o retorno está um pouco alto, meio que está dando microfonia aqui, pelo menos para mim. Enquanto você vem em um culto profético, eu acredito que no mínimo você crê no sobrenatural. Eu creio que você crê que de fato existe uma atmosfera profética, Deus é profético e Ele se movimenta em nosso meio. Eu estava fazendo a mensagem, sentado, e de repente eu tive uma visão que num primeiro momento eu não entendi. Era como se fossem duas pernas, e presta atenção, eram pernas fortes, eram pernas saudáveis, mas o que me chamou a atenção é que essas pernas, elas tentavam andar. Eu digo tentar porque elas não conseguiam realizar o movimento com firmeza, não conseguiam, sabe? Eram pernas fortes, aparentemente saudáveis, mas elas tremiam muito e era difícil sair do lugar. E aí de repente, o curioso é que eu só via da cintura para baixo. De repente vem o Espírito Santo, e eu não consegui ver porque eu só via da cintura para baixo, mas a impressão que eu tive é que o Espírito Santo deu a mão para essa pessoa, sei lá que sujeito que era esse, eu só via as pernas. E quando o Espírito Santo chega, aquelas pernas elas ganham firmeza e os passos já não são mais difíceis, e começa a andar com uma certa velocidade até que essas pernas param de andar e entram em um cenário de corrida, elas começam a correr. E aí eu falei: mas Espírito Santo, o que isso significa? E o Espírito Santo falou: nessa noite, pessoas que estão vida espiritual, casamento, profissional, independente da área que está fragilizada, o Espírito Santo nessa noite vai grudar em você, e aquilo que até hoje, Senhor Jesus Cristo, sabe, atingir novos níveis no Senhor. Eu acredito que nenhum de nós é satisfeito em viver uma mesmice. Eu creio que a gente sempre almeja um nível a mais, algo maior e melhor em Deus. A Bíblia fala de que existe a possibilidade de vivermos de glória em glória, ou seja, o estágio que você está não é a glória final, sempre tem uma glória maior para você viver. E olha, nós estamos basicamente na metade do ano. Nós já estamos entrando em junho,
E eu acredito que algumas pessoas que estão aqui, na virada do ano, fizeram promessas a Deus, dizendo: olha Deus, nesse ano de 2024 eu vou orar mais, nesse ano de 2024 eu vou jejuar mais, nesse ano de 2024 eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, eu vou estar mais ativo. Eu sei, alguns de vocês fizeram isso, eu faço. E quantos de nós, será que ao olharmos agora, podemos perceber que algumas das promessas, alguns dos assuntos ainda estão pendentes? Talvez você falou que oraria mais e não está orando. Talvez você falou que iria ler mais a Bíblia e não está lendo. Talvez você falou que faria mais jejuns e não está conseguindo. Você de repente até está frustrado. Eu vou dizer, uma das maiores frustrações que a gente pode viver é uma tentativa de servir a Deus, caminhar com Deus, sem Deus. É uma das maiores frustrações. E o que eu estou falando aqui não é algo distante. Pastor, existe a possibilidade de querer andar com Deus e estar sem Deus? Sim, existe. E é nessa hora que a gente se frustra, porque não tem como você viver uma vida cristã baseando-se na sua própria força, no seu próprio entendimento. É quase que impossível. Sempre que você tentar agradar a Deus e você não tiver a ajuda do Espírito Santo, as chances de você se frustrar são grandes, são altas. Porque viver uma vida cristã requer a ajuda do Espírito Santo. Não é à toa que lá em João 14, o Senhor Jesus, falando do Consolador, do Espírito Santo, ele diz o seguinte, vamos ler juntos, João 14, verso 16, coloca no telão, João 14, verso 16, olha só o que o Senhor Jesus nos diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, olha só, para que fique convosco para sempre. Quem é Ele? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu sei que alguns de vocês cantaram aquela música da Heloísa Rosa, o Espírito da verdade, ou não? É o Espírito da verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus foi suporte para os seus discípulos. Os discípulos estavam acompanhados de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, e nisso eles foram instruídos, foram fortificados, receberam da unção. Só que chega um momento em que Jesus vai aos céus, mas ele diz, ei, vocês não ficarão sozinhos, porque eu estou subindo, mas descerá um outro Consolador, o Espírito de verdade, o mundo não conhece, mas ei, ele já está em vós, o Espírito de verdade. Porque Jesus sabia que não teria como viver uma vida com Deus sem a ajuda do Paracletos, do Espírito Santo, aquele amigo leal, o ajudador que está conosco. Ei, você quer ver a sua vida com Deus funcionar? Quer ver você orar? Quer ver você jejuar? Quer ver você sentir fome pela palavra de Deus? É você pegar o Espírito Santo, caminhar com Ele, e consequentemente Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te incentivar, e é nessa hora que você consegue fluir. Não tem como fluir uma vida cristã se não tivermos o auxílio do Espírito Santo. Vocês estão comigo, queridos? E tem muita gente que se frustra, eu não estou trazendo algo distante, é sério. E por se frustrarem, saem da igreja, abandonam a fé, porque elas pensam, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo caminhar com Deus. É porque você tem tentado na sua própria força. Você já viu um pé de laranja fazendo força, sofrer para dar laranja? Você já viu? Flui, é natural. Basta que você esteja nele, porque está escrito, se estiverdes em mim, então dareis muito fruto. Precisamos estar com Ele, precisamos caminhar com o Espírito Santo, só assim conseguiremos viver uma vida cristã. Amém, queridos? Olha só, está dizendo aqui no verso 17, que Ele é o Espírito de verdade. Por quê? O Espírito Santo, Ele atua da seguinte forma, Ele está com Deus, e Ele escuta toda a verdade de Deus sobre a sua vida.
Ele sabe exatamente qual é a vontade de Deus para você. O Espírito Santo conhece a vontade do Senhor para você. E o Espírito Santo, ele tem o trabalho de sempre que você, lá na intimidade, está em oração, pouco a pouco, ele vai revelando a você a verdade dos céus, a verdade do Senhor para a sua vida. E sabe quando que a sua vida tem sentido de verdade? Quando você decide de uma vez por todas viver a verdade, ou seja, a vontade do Senhor para você. A sua vida é de fato verdadeira quando você decide viver a verdade dos céus. Se hoje a vida que você vive, preste atenção, se hoje a vida que você vive não é a verdade que o Senhor tem para você, então eu sinto muito, a tua vida é uma mentira. Porque a verdade implica na vontade do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Preste atenção. A vontade do Senhor. Eu quero trabalhar um pouco no texto de Mateus 3. Nós vamos aprender um pouquinho sobre João Batista. Vamos voltar lá para o versículo 1, Mateus 3, versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Gente, a vida de João Batista, era muito interessante. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma dieta um pouco diferente da nossa. A Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhoto. Você há de concordar comigo que o mel é tranquilo, né? Quer ver, você pega um franguinho, coloca um pouquinho de mel em cima, fica muito bom. Agora, comer gafanhoto é um negócio esquisito, sim ou não? Não é legal, eu não me imagino nessa situação. Só que a Bíblia diz que João Batista, ele estava no deserto e ele comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Eu quero falar uma curiosidade a respeito de João Batista para você. João Batista, ele fazia parte dos essênios. Nos tempos de Jesus, havia um grupo que se chamava os essênios. Era um grupo antigo, composto de judeus messiânicos, e eles tinham uma característica. Esse grupo, os essênios, eles viviam no deserto. Era típico, era característica, eles viviam nos desertos. E propositalmente, eles ficavam a uma certa distância de Jerusalém. Ocorre que, nesse tempo, Jerusalém estava sendo totalmente corrompida pelo dinheiro, pela política de Roma. Roma estava exercendo forte influência sobre Jerusalém. Então veja o que acontecia. Alguns pais, os judeus são muito rigorosos no que diz respeito à obediência às leis divinas e tudo mais. Alguns pais, para não terem os seus filhos se corrompendo pela influência de Roma em Jerusalém, eles pegavam seus filhos, ainda quando crianças, ainda quando adolescentes, e eles mandavam lá para os essênios, um grupo que vivia isolado de Jerusalém, para não se contaminarem com a política, com a influência de Roma. E por viverem no deserto, você há de concordar que no deserto não tem um cardápio muito vasto, né? Então, por viverem no deserto, está aí o motivo pelo qual João Batista comia gafanhoto, porque a alimentação era um pouco escassa, não tinha muita variedade. Então, por essa razão, por viver isolado, por viver nos desertos, ele tinha o hábito de comer mel silvestre e também gafanhoto. Só que olha que interessante, João Batista decide sair de Jerusalém, e ele aceita viver uma vida restrita, uma vida isolada, porque ele não queria se contaminar com a influência de Roma. Agora, quando a gente para trazer isso e aplicar na nossa vida cristã, poucas pessoas têm o posicionamento, a coragem de se afastar daquilo que contamina para poder se manter puro diante de Deus. Não é à toa que nós aprendemos, nós crescemos ouvindo lá em Tiago diz: ou vocês são amigos de Deus e consequentemente desprezam ao mundo, ou vocês são amigos do mundo e desprezam a Deus. Porque não existe a possibilidade de amar a Deus e também ficar envolvido com o mundo.
Quando nós falamos de vida com Deus, quando nós queremos de fato viver o Evangelho, precisamos entender que para caminhar com Deus, temos que renunciar ao mundo. Para caminhar com Deus, temos que renunciar muitas coisas. Olha só, nós vivemos um triste período da história, onde nós temos que evangelizar os evangélicos. Nós vivemos um triste período da história onde nós temos que evangelizar os evangélicos, porque em muitos lugares o que nós temos são cristãos mundanizados, cristãos que estão relativizando a vontade de Deus, a Bíblia, cristãos que acham que dá para andar com um pé na igreja e um pé no mundo. E Deus falou, não tem como, ou é um ou é outro, ou ama um e despreza o outro, não tem como. Então, para que você possa viver uma vida onde você acessa a vontade de Deus, onde você se move no profético, porque veja bem, como pastores, o nosso desejo é que cada um de vocês possa viver a plenitude do Evangelho. Nós entramos em um ano profético, como por exemplo esse ano em 2024, o ano do governo, e o que nós mais desejamos é que não somente a igreja, não somente os pastores, não somente os líderes, mas todos possam de fato, na prática, no seu dia a dia, viver o governo. Imagina que frustrante para um pastor pregar sobre governo, falar sobre governo, viver o governo e olhar para algumas pessoas e essas pessoas não estão vivendo o governo. É porque para você viver aquilo que Deus promete, entenda, você precisa fazer a sua parte. Para que você possa acessar o governo, você precisa entender que existem algumas atitudes, existe um modo, um estilo de vida que você tem que levar. Amém, queridos? Você olha para João Batista, ele decidiu viver não os padrões, não a influência de Roma, ele decidiu se isolar para se manter nos padrões celestiais. Quando eu olho para João, eu me lembro também de Daniel, lá na Babilônia. Daniel com seus amigos, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam na Babilônia. A Babilônia é uma clara representação do sistema, do mundo. E mesmo inseridos na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não se contaminar com o sistema. Quando eu digo que você tem que se reservar, quando eu digo que você tem que adotar uma postura como a de João Batista, eu não estou dizendo agora que você tem que se trancar em um quarto, se excluir do mundo, não, porque Jesus disse que nós somos luz para brilhar em meio às trevas. Então, você tem que se excluir, você tem que se isolar, se preservar nas suas decisões, no seu comportamento, no seu dia a dia, nas suas escolhas. Quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre viver o padrão dos céus, significa que aqui na terra, hoje, agora, as suas decisões, os seus caminhos precisam ter mais a ver com os céus do que com a terra. Você precisa viver mais os padrões de Deus do que da terra. Amém, queridos? João Batista vivia os padrões de Deus, ainda que lhe custasse coisas. Amém, amados? Vamos continuar. Em Mateus 3, vamos ler o versículo 3 agora. Mateus 3, versículo 3. Diz assim, verso 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Verso 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, João Batista nos ensina também que para vivermos uma vida cristã, é necessário que agarremos o nosso propósito. Eu vou falar propósito para você entender a linguagem. João Batista estava vivendo exatamente aquilo que estava escrito sobre ele. O desígnio de Deus para João Batista era que ele preparasse o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava clamando no deserto, ele estava batizando, ele estava realmente pregando que o reino de Deus estava próximo.
estava preparando o caminho, anunciando o Messias, vivendo o seu propósito. E aqui a gente vai entrar num assunto, olha, o João Batista estava preparando o caminho. Eu encorajo você a preparar agora o seu coração, porque nós vamos descer além agora. Salmo 139, 16. Salmo 139, verso 16. Te segura na cadeira aí, irmão. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ei, o salmista teve uma visão profética, e ele viu que Deus tem um livro. Olha só, a gente está em assuntos espirituais aqui. O salmista viu que Deus tinha um livro, e nesse livro, Deus escreveu todos os dias do salmista, porém ele nem havia nascido. Preste atenção, toda a vida do salmista já estava relatada nesse livro, porém ele nem havia nascido. Mas Deus já havia escrito os dias do salmista sobre a terra. Um livro com a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você nasceu, você assumiu essa forma de carne e osso, não significa que você passou a existir a partir dali. Numa esfera espiritual, no mundo espiritual, você já existia. E chega um momento em que você assume, você nasce, você passa a existir nesse plano físico. Ok? Eu tenho que tentar ser didático para todo mundo entender. Amém? Então lá no mundo espiritual, quando você ainda não havia assumido esse corpo físico, assim como aconteceu com o salmista, você não veio ignorante na terra, no sentido de não saber o que você teria que viver. Quando você veio para a terra, é como se Deus tivesse dito assim para você: ó, João, Luiz, você, é isso aqui, ó, você vai nascer nesse ano, nesse país, esses serão os teus pais, tu vai fazer isso, e você concordou, por isso que você está aqui. Só que eis a questão, existe uma vontade dos céus sobre você, existe uma vontade do Senhor sobre a tua vida, e como que a gente faz para conhecer essa verdade, para conhecer qual o conteúdo da vontade do Senhor para a minha vida? Vamos lá em Apocalipse 20, fique tranquilo, eu não vou falar de arrebatamento. Tem alguns irmãos que falam Apocalipse, já pensa que o pastor vai falar de tribulação, e não, só quero continuar no assunto, fique tranquilo, ok? Não precisa ter medo. Apocalipse 20, versículo 11, olha só que interessante. Verso 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Olha o detalhe: e abriram-se os livros. Diga livros. Está no plural, não está? E abriu-se outro livro, singular, certo? Que é o da vida. Olha só como termina: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só. Ei, antes de você assumir a forma humana, Deus tem um livro, e nesse livro tem toda a vontade dele para você. O nosso desafio é assumir agora essa forma física e compreender qual é a vontade do Senhor para nós, para que os nossos passos não sejam em vão. E está dizendo que no final de tudo, lá no julgamento, grande trono branco, que é julgamento, Deus vai pegar o livro, preste atenção, o livro no singular
é aquele que revela a vontade dele para você. É o livro onde os seus dias foram escritos. Estão comigo, gente? Eu estou tentando não fazer confusão na sua cabeça. Estamos juntos? Só que a Bíblia diz que além de Deus abrir esse livro, abrem-se também outros livros. Quando você nasce, não fica bravo com eles, é que eles precisam fazer isso. Tem uns anjos que ficam caguetando você. Eles anotam tudo que você faz. Desde que você acorda, eles estão escrevendo. Joãozinho acordou, se colocou de joelho ao lado de sua cama e começou a agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que ele teria. Estão escrevendo lá. Ou, fulaninho acordou e começou a reclamar do dia. Está muito nublado, que tempo horrível. Foi reclamando da vida, reclamando da igreja, reclamando do pastor. E os anjos estão lá. Fulaninho reclamão, murmura demais. Eu estou falando isso num tom de brincadeira, só que nós não podemos excluir a seriedade do que nós estamos conversando aqui. Está dizendo que toda a nossa vida, todas as nossas ações aqui na terra, tudo aquilo que nós falamos, são registrados em um livro. Às vezes em até 2. Depende se o cara vive demais, 3. Haja livro. E no final, está dizendo que no julgamento, Deus abre o livro e abrem-se outros livros. O que acontece? O livro é a verdade dele para você. Os outros livros é o relato da sua história, é o relato da sua vida. Sabe como que vai ser o julgamento? Deus vai olhar o livro que ele escreveu para você e ele vai olhar os livros que você escreveu. Ele vai comparar se está parecido, se o conteúdo dos livros estão parecidos. Isso é muito sério. Você vai ver lá em João, capítulo 4, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra. João 4 vai dizer que Jesus vai fazer um deslocamento, ele vai sair da Judéia e ele vai para Galileia. Só que o verso 4 vai dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ei, tinha algo que já estava escrito, um encontro marcado. Jesus tinha que se encontrar com aquela mulher samaritana, não tinha como ele evitar, porque fazia parte da vontade do Senhor para ele. Não está dizendo que era uma opção, era necessário que ele passasse por lá para cumprir a vontade, cumprir aquilo que estava escrito. E ei, sempre que você decide cumprir a vontade do Senhor para você, é impossível que a tua obediência não gere impacto. Jesus foi até Samaria, conversou com aquela mulher no poço, e ela saiu do encontro com Jesus evangelizando a cidade inteira. Tudo porque Jesus foi obediente. Quando você decide ser obediente, a tua obediência gera impacto. Obedecer a Deus não é por um acaso, é que a tua obediência abençoa outros. Os nossos atos são geracionais. O que nós precisamos entender é que o que nós fazemos aqui não se limita a nós. O que nós fazemos vai gerar impacto em gerações futuras. Você que é pai, saiba que a sua vida aqui hoje vai impactar a vida dos teus filhos, teus netos, bisnetos. A Bíblia diz que pela iniquidade dos pais, Deus visita até a 3ª e 4ª geração, mas pela fidelidade do justo, Deus abençoa até 1000. Significa que Deus visita gerações, seja para abençoar, como também para amaldiçoar. O que vai determinar se as gerações futuras vão viver a bênção ou a maldição é a maneira que você se porta. É a vida que você leva. Você quer deixar um legado de bênção para gerações futuras? Ou você quer que eles vivam consequências? As guerras que Saul não lutou, o povo de Israel teve que lutar depois e foram prejudicados. As guerras que você não lutar hoje, as suas gerações futuras vão ter que lutar. Seus atos são geracionais. Amém, queridos? Aí de repente você pensa assim, tá pastor, mas se tem uma vontade do Senhor registrada sobre a minha vida, como que eu faço para descobrir qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito? Vou te falar o seguinte, anota, é meio complexo. Você vai identificar qual é o monte mais alto da sua cidade. Você vai subir nesse monte, só que você não vai de mãos vazias, você vai levar 7 madeiras. Quantas madeiras?
7 madeiras. Sobe no monte mais alto. 7 madeiras. Acende o fogo. Começa a dar 7 voltas. E cada volta você grita 10 vezes. Propósito, propósito, propósito. No final da 10ª volta, e você tiver gritado por 70 vezes propósito, vai aparecer um anjo e vai mostrar para você o livro. É brincadeira, né? É muito mais fácil que isso. Pastor, como que eu faço para descobrir o propósito do Senhor para mim? Vai orar, meu filho. Oração. Joelhinho no chão. Bíblia aberta. É simples, às vezes a gente quer dificultar as coisas. Está dizendo que o Espírito da verdade, quando você está lá orando, o Espírito Santo está revelando a você qual é a vontade do Pai para a tua vida. É assim que muita gente começa a encontrar o norte da vida, é na oração, porque o Espírito Santo vai trazendo a verdade. Então aí você já não está mais perdido. A verdade é como luz que vai iluminando, que vai clareando os seus passos. Eu estou hoje aqui porque eu passei a ouvir a voz do Paracletos, do Espírito Santo, e ele foi me contando a verdade. Eu queria ser padre, eu não nasci lá, cristão. E aí o Espírito Santo foi falando, tu não vai ser padre, tu vai ser pastor. E aí, aos poucos, na minha comunhão com o Espírito Santo, tudo foi se elucidando, tudo foi ganhando clareza. Ele é seu pai. Ele não vai deixar que você fique batendo a cabeça na parede. Só que Ele quer que você vá lá, no seu secreto, na sua oração, e diga, Pai, qual a sua vontade para mim? Pai, o que eu tenho que fazer? Guia os meus passos. Não seja independente. O próprio Jesus disse, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ultimamente, é a sua vontade que tem sido feita ou é a vontade do Pai para você? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos continuar. Sobre fazer a vontade de Deus, são 2 níveis. Primeiro, o nível de conhecer a vontade. E depois o nível de viver, de executar a vontade. Só que, uma coisa nós precisamos entender, e isso é muito sério. Viver a vontade de Deus, você não vive simplesmente porque você sabe. Tem muita gente que sabe muito e não vive nada. Existe uma linha de pensamento que diz o seguinte: penso, logo existo. De forma alguma eu quero contrariar isso, dizer que não tem base. Óbvio que tem. Boa parte de quem somos é formada por aquilo que pensamos, nossas opiniões. Só que quando a gente para olhar numa perspectiva bíblica, nós não nos movemos por aquilo que sabemos. Por isso que tem muita gente que sabe de Bíblia e não vive a palavra de Deus. Porque saber não basta. Você quer ver? Quantos reconhecem, quantos sabem, quantos têm o pensamento de que comer hambúrguer gorduroso e tomar refrigerante faz mal para a saúde? Levante sua mãozinha, eu quero saber, eu quero interagir com você. Uau, muita gente sabe, carrega o conhecer. Ok? Então vocês sabem que comer hambúrguer gorduroso e tomar refrigerante faz mal para a saúde. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quantos de vocês que sabem que comer hambúrguer gorduroso e tomar refrigerante faz mal para a saúde, mas mesmo assim comem hambúrguer gorduroso e tomam refrigerante? Levanta a mão. Uau! Então tá vendo? Você não se move por aquilo que você sabe. O Evangelho, num primeiro momento, ele não quer trazer novas ideias, novas opiniões. Porque Jesus sabe que se ele não mudar primeiro o teu coração, você não vai dar conta do recado. Nós não somos, quando nós tratamos de Bíblia, de vida com Deus, nós não somos conduzidos, nós não somos impulsionados por aquilo que sabemos, principalmente. Mas o que realmente nos impulsiona é o que a gente ama. Você quer ver? Alguém que ama cuidar da saúde, digamos que alguém responsável, de forma alguma vai viver uma vida comendo hambúrguer gorduroso e tomando refrigerante. Por quê? Ele não apenas sabe que faz mal, ele ama a saúde dele. E o amor o move a não se submeter a essa realidade.
Tem gente que sabe muito da Bíblia, mas não tem um coração apaixonado por Jesus. E aí, por essa razão, viver o Evangelho é algo distante, porque até sabe, mas não ama. Nós somos guiados principalmente não por aquilo que sabemos, mas por aquilo que amamos. Não é à toa que a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Ou seja, aquilo que você ama, aquilo que está no seu coração, aquilo que te apaixona, isso você vive, isso você faz. Então o que o Senhor deseja nessa noite, a banda pode subir, por favor. O que o Senhor deseja nessa noite é que venhamos viver uma vida não apenas de saber, mas de fato que os nossos corações possam se apaixonar por Ele. Uma vez que você se apaixonar, você vai ser consequentemente conduzido para o secreto, para a intimidade. É um coração apaixonado. Quem está apaixonado quer passar tempo com o seu amado. O problema é que o tempo passa e às vezes a gente pensa que dá para viver uma vida deixando Deus em segundo plano. Não dá. A Bíblia diz que existe uma forma de amar a Deus, e é de todo o coração. Prioridade. Quando você investe na intimidade, a intimidade vai gerar em você santidade. Tem como ter santidade sem intimidade, pastor? Não. Você tem intimidade, você investe na intimidade, a intimidade vai gerar em você santidade, e a santidade vai te delegar a autoridade. E é quando você ganha autoridade, que então aquilo ali, ano do governo, faz sentido na sua vida. Porque não tem como governar de forma pirata. Para governar com Deus tem que ser de forma legítima. E para governar com legitimidade tem que ter autoridade. Autoridade dos céus, autoridade do reino. Tem um salmo que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, do sacerdote, escorre pelas barbas e vai pela roupa, pela orla das vestes. Isso fala, querido, da unção que está na casa. Nós estamos aqui, nós não estamos desamparados. Os filhos dessa casa, preste atenção, nós estamos debaixo de um manto apostólico. Tem uma cobertura apostólica sobre essa casa, sobre esse ministério. E se a gente for resumir o apostólico, nós podemos dizer que o apostólico envolve conquista, é avanço, é conquista. Então saiba que você tem condições, você tem cenário para viver uma vida de governo, governo na sua vida espiritual, governo no seu casamento, governo na sua empresa, governo onde você pisar os pés. Tem unção nessa casa. A unção toca você. Mas a unção, ela não vem por um acaso. A unção, ela vem e ela nos serve de ferramenta para que possamos fazer algo. Não me responda, por favor. Mas você que está debaixo dessa cobertura apostólica, você está governando? Você está governando a sua vida com Deus? Você está governando a sua empresa? Você está governando o seu casamento? Os seus passos estão bem estabelecidos? Você está firmado? Porque ter a unção e não exercer não compensa. Então, se tem uma unção sobre você, exerça. Se tem uma unção apostólica sobre você, saia daqui e não aceite viver uma vida cristã medíocre. Saia daqui entendendo: eu estou debaixo de um manto apostólico, o Espírito Santo está comigo, eu quero viver os padrões de Deus. E quando você sair daquela porta para fora, já não será mais você por si só, é você e Ele. É você e Ele impactando o Balneário Camboriú, é você e Ele impactando a sua escola, a sua universidade, seu trabalho, o lugar onde você está inserido, seu ciclo social. Sai daqui com essa visão apostólica de conquista, de manifestar o governo, de manifestar o reino.
se movimente. Amém, querido? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que nessa hora você colocasse o seu coração em Deus. Coloque seu coração em Deus. Faça dessa canção uma oração. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Cante.